Fala pessoal, beleza? Dando continuidade aqui ao nosso banco de baterias de lítio, né, sobre esse assunto. Hoje eu vou falar um pouco sobre o balanceador de baterias de lítio, né, que é o equalizador das células, né. Como estamos trabalhando com células recicladas de baterias de notebook, cada célula normalmente apresenta um valor de resistência diferente, um valor de capacidade nominal em ampere-hora às vezes diferente. Então, quando se monta um conjunto desse, é importante manter o equilíbrio de tensão, evitar que uma célula recebe mais valor de tensão do que a outra. Então, para isso, precisamos utilizar uma BMS ou um balanceador de células de lítio. A BMS ela tem função de monitoramento do banco de bateria em questão, na questão de excesso de tensão, excesso de corrente, tensão abaixo do limite. Então, assim, a BMS nos traz esse tipo de proteção, né? O balanceador ele vai fazer simplesmente o equilíbrio de tensão, né, do valor de tensão entre todos os S da bateria. Pode ser 4S, 7S, 14S, igual é o caso aqui. Portanto, o balanceador ele vai trabalhar utilizando a energia da própria bateria, ele vai pegar tensão do S, né, que compõe o S que tiver de maior valor de tensão, e distribuir com os outros S que está com um valor menor de tensão, mantendo assim todos os S no mesmo patamar, para evitar o risco de, em algum S, a tensão passar de 4,20 volts. Na BMS, ela faz essa proteção, evitando que passe de 4,20 volts. Porém, a BMS tem um valor mínimo de equalização de célula, de balanceamento de célula. Todas as pesquisas que eu realizei, né, BMS para 14S, com capacidade aí de corrente nominal aí de 60 amperes, 50 amperes ou 40 amperes, sei todas as pesquisas, o valor de equalização, de corrente de balanceamento, era no máximo que eu encontrei 0,6 amperes de corrente de equalização. Portanto, o balanceador em si, que é esse camaradinho aqui, esse aqui já consegue fazer equalização de até 5 amperes, né, de corrente entre os S. Portanto, depois de muita pesquisa, conversando também com um amigo, eu cheguei à conclusão que eu não vou usar no momento a BMS, vou estar utilizando apenas o balanceador ativo. Então tem dois balanceadores, tem esse balanceador aqui, que foi o primeiro que eu comprei, né? Na verdade, o primeiro que eu comprei ele veio estragado, né? No que eu fui fazer a conexão dele, ele queimou, né? Antes mesmo de eu ligar, ele já entrou em curto e queimou. Entre o intervalo de eu entrar em contato com o fornecedor, ele mandar um outro para mim, que ele me atendeu, só que teve um tempo de espera quase de mês ou mais de mês. Então, nesse intervalo, eu acabei adquirindo o outro balanceador, que está aqui na parte de baixo, na sequência vocês vão ver aí. É um balanceador de marca diferente em relação a esse aqui. Esse aqui tem característica de indução, indutivo, você pode ver que ele tem ali um indutor, tem aletas de refrigeração, e o outro balanceador ele é apenas capacitivo. Mas todos os dois são função balanceamento ativo. Então eu não vou usar BMS, vou usar só eles, pelo fato de o controle de tensão, como eu estou usando meu banco de bateria junto, como eu estou utilizando o banco de lítio junto com o banco de baterias de chumbo, então eu estou mantendo o meu controle de tensão máxima no controlador de carga. Então o meu controlador de carga está fazendo essa função de limitar o valor máximo de tensão. Isso porque eu ainda estou junto com as baterias de chumbo. Se eu estivesse operando apenas com as baterias de lítio, talvez seria necessário uma proteção maior. Então, sim, então eu tenho a bateria de chumbo para poder ajudar aí nesse limite máximo de tensão, onde o controlador de carga por MR trabalha muito bem nesse limite. Até hoje ele regulou direitinho a tensão, né? Eu coloco para 14,5 por bateria estacionária, né? 14,5 carregamento, ele respeita direitinho, então o patamar de carregamento para isso que também está igual à da bateria de chumbo. Para desligar também o sistema, o controlador de carga também está limitando aí no valor entre 12,2 volts, né, 12,20 volts, né, que é o meu limite que eu coloquei. Às vezes eu opero em 12,4, né, às vezes 12 volts. Então o meu patamar de célula também está dentro do limite da célula, que é próximo de 4,20 para tensão máxima de carregamento e
3,48 volts para descarregamento, para desligar quando estiver descarregando. Então eu optei por usar apenas o balanceador, por ele me dar uma condição melhor de equalização, a capacidade de corrente de equalização, né, de balanceamento entre as células melhor. Já que a BMS iria me dar uma condição mínima, como estamos trabalhando com célula reciclada, então a diferença entre elas são muitas. Se fosse todas as células novas, né, de um mesmo fornecedor, né, de um mesmo lote, talvez sim eu trabalharia com a BMS apenas e não o balanceador. Como eu estou trabalhando com célula reciclada, diversas células diferentes, resistência interna diferente, capacidade nominal em ampere-hora diferente, então eu prefiro trabalhar com um balanceador que talvez vai ser mais eficiente para mim. Okay? Então na sequência aí vamos ver detalhes do balanceador, detalhes das conexões aqui, também aí eu tenho registrado e também detalhes da montagem desses tubos, né, para montagem do PEC. Tem muitos vídeos, ficou muito grande, tem muito assunto aí que às vezes eu nem vou colocar, porque às vezes não precisa. Então é algo bem prático mesmo aqui para ter um melhor entendimento. Seguindo aqui, pessoal, com mais detalhes, né, sobre o banco de baterias de lítio. Então vamos ver os detalhes das conexões, né, dos pontos de conexão positivo das células, né, para fazer a conexão série. Então podemos ver que na extremidade aqui, ó, todo um ponto de conexão aí para o positivo, né, que seria a última célula, né, pegando aí, ó, cada célula pegando um fio, que é o positivo. E na sequência vamos ver a parte de trás, né, que é o negativo, e aonde faz as conexões seguintes. Nesse banco, né, a parte inferior dele aqui eu tenho, né, o balanceador devidamente pendurado aqui, mas ainda vou ver como que eu vou fazer a fixação melhor aqui. O balanceador ativo, né, de células de lítio para 14S. E seguindo aqui, né, vamos seguindo aqui para você ver os detalhes. Cada fio desse está conectado, vamos ver bem no fundinho aqui, ó, nessa célula do meio, aí ó, os dois fios verdes, para ver que tem um ponto de conexão que leva para outra extremidade, onde é conectado ao negativo, né, aos pontos negativos. Então vamos ver os próximos detalhes, aqui já o início do outro banco, né, do outro PEC. Temos também aqui os mesmos detalhes do ponto de conexão, né, da última célula, né, como se fosse um barramento, né, que daqui sai o positivo que vai para o painel, o disjuntor e o barramento, né, todas com o mesmo tipo de conexão. Seguindo aqui o outro balanceador, né, tenho dois balanceadores, o sistema está todo ligado em paralelo. Esse é um balanceador ativo, né, pode ver que ele tem aí um indutor, tem aletas, né, para refrigeração aí. Ele, de acordo com os testes já realizados, que eu realizei aqui, ele faz uma regulação melhor, ele faz um balanceamento melhor, mantendo bem mais próximos, né, os valores de tensão entre as células. Então está devidamente pendurado aqui. Vou estar melhorando também aí essas condições aí no futuro, né, fixando aí esses fios, né, esse é um balanceador, ele é no mínimo 4S, ele funciona para 4 séries e até 24 séries, né? E na sequência aí vocês vão ver aí os detalhes desse balanceador e também do outro balanceador. Aqui dá para visualizar a parte traseira, né, do balanceador aí, ó, 4A24S, 5 amperes. O outro balanceador também inferior também ele é para 5 amperes, né, corrente de balanceamento dele para 5 amperes. Descendo aí, ó, seguindo as conexões, ó, todos os pontos, aqui todos os pontos de conexão, né, do balanceador e todos os pontos de conexão do lado negativo das baterias, das células, né. Então aqui, ó, vamos ver se é possível ver aqui, ó. Aí, ó, bem entre essa fileira de células, né, essa série de células aí, tem um fio que leva até o outro ponto, né, até o outro lado do banco, onde é conectado os positivos, para poder fazer todo o conjunto série. Os pontos de conexão, fios aí, né, os negativos estão desse lado, né, os fios negativos é a última célula aí, ó, fio mais grosso, ó, no cantinho aí, ó, fio mais grosso, que é o ponto negativo total de todas as células, e aqui é o ponto onde eu consigo conectar,
esses fios vermelhos, é o ponto que eu consigo conectar, né, paralelar um pack ao outro pack, formando aí todo aí um banco em 48 volts. Vamos ver aqui agora a parte de trás do outro balanceador, um LEDzinho aí indicando o funcionamento. Assim a parte traseira, dá para ver que a construção dele é diferente do outro, mas todos os dois muito bom, 5 amperes também. Este, eu observei que ele é menos eficiente no balanceamento, né, no equilíbrio de valor exato de tensão entre as células. Então eu percebi que esse é um pouco inferior, mas funciona muito bem. Bom, como eu ainda tenho células aqui ainda para serem analisadas, eu tenho aqui células ainda, né, igual eu falei, os fios, né? Através desses fios aqui eu consigo fazer a medição de corrente célula por célula, saber qual que está me entregando mais ou não, então eu posso remover uma por uma e fazer análise. A minha expectativa, eu não fiz um teste ainda de capacidade nominal, né, porque tem células diversas, então não dá para trabalhar fazendo cálculos somente com a célula. Então eu tenho que deixar ele pronto e colocar o conjunto todo para descarregar e ver quantos ampere-hora que ele vai me fornecer. Esse banco aqui na casa de 25 ampere-hora, minha expectativa até talvez 35 ampere-hora. Estou utilizando o disjuntor de 16 amperes para esse conjunto todo, né, pela capacidade que ele está me entregando, né, e pela capacidade de carregamento. Então 16 amperes aqui vai me atender sem o risco, né, caso passar disso ou tiver algum curto acima disso, o disjuntor vai me proteger também.